sejam bem-vindos à série Projetos Assertivos. Eu sou Eliane Albernaz, arquiteta, e aqui eu ajudo você, arquiteto de design de interiores, a aprovar seus projetos de primeira, entregando saúde e bem-estar para os seus clientes. E no episódio de hoje o tema é Profissional Sabe Tudo. O que é profissional sabe tudo? Sabe aquele profissional que trata o projeto do cliente como se fosse dele? Fica imaginando, idealizando ali no projeto do cliente algo que ele gostaria para ele, para o próprio arquiteto, para o próprio design. Então é aquele profissional que conversa com o cliente lá no briefing com a mente fechada, não está aberto para receber ali as ideias do cliente, a vida do cliente, para entender o cliente. Então é um profissional que fica julgando a todo momento. E é um profissional que vai tentar sempre encaixar o que ele acha melhor lá no projeto do cliente, com a intenção de criar o projeto dos seus sonhos. Eu já fui dessa forma e às vezes você também age dessa forma sem nem perceber. Quantas vezes eu não ia entregar um projeto para o cliente, né? Eu estava ali fazendo um processo criativo e eu pensava, esse projeto eu moraria, então já tá bom o projeto. Quando você vai fazendo ali o projeto, até falar, não, agora sim eu moraria nesse projeto, ou seja, ficou muito bom para mim, né? Para eu, arquiteto, eu design morar. Só que a gente tem que mudar um pouco esse pensamento, essa forma de analisar o projeto. Esse projeto, ele tem que estar muito bom para o seu cliente viver bem, para o seu cliente morar bem. Por mais que a gente, usando as nossas técnicas, o nosso conhecimento, a gente vai fazer o melhor para o cliente, a gente tem que sempre lembrar que aquele projeto não é adequado para mim, para eu morar, para eu viver, é adequado para o meu cliente. Mas tem arquiteto que fala assim, mas o meu cliente, ele chega lá no escritório também como o cliente que não sabe de nada. Ele fala, eu não entendo muito de arquitetura, eu acho que você tem boas ideias, então vou deixar para você fazer o que você acha melhor. Já aconteceu isso com vocês? De cliente chegar lá e dar carta branca para vocês e a gente achar maravilhoso, nossa, que bom, eu vou poder pôr tudo que eu quero nesse projeto, vai ficar um projeto capa de revista, vai ficar maravilhoso. Mas, gente, olha como isso não é legal. Se o seu cliente ele não sabe falar o que ele quer, o que ele gosta, e você vai projetar algo ali que você acredita que é o melhor, o resultado não vai ser positivo, porque quem vai experienciar aquele ambiente é o seu cliente, e o seu cliente tem histórias diferentes da sua, ele enxerga a realidade diferente da sua. Então, os componentes, os elementos ambientais ali vão interferir no seu cliente diferente de você. Qual que é o resultado desse trabalho? De um profissional que acha que sabe tudo, que não escuta bem o cliente, que está mais preocupado em criar um projeto capa de revista do que criar o melhor projeto para o cliente. E aquele cliente também que chega dando carta branca, que fala que não sabe de nada, que entrega nas mãos do arquiteto fazer o que ele acha melhor. Qual que é o resultado desse trabalho? Vai dar mal, não vai ficar legal. Pode ser que quando você entrega o trabalho para esse cliente, ele vai falar, vai lembrar de alguma situação que ele não era agradável para ele, vai querer que você modifique alguns elementos do projeto. E você pode entrar numa discussão com ele e falar, mas você falou que era livre, que eu poderia escolher o que eu queria. Ou então, o cliente ele pode até aceitar tudo que você colocou ali no projeto, aprovar o projeto, porque às vezes ele não está consciente do que é bom para ele, do que não é, e ele entrega nas suas mãos mesmo, e quando ele vai viver naquele ambiente, ele vai ser afetado de alguma forma por aqueles elementos que vão fazer mal para ele, e ele só vai perceber depois. Então, um exemplo aqui para mostrar para vocês, eu acho que eu já até falei isso para vocês, eu fui visitar uns amigos e eles foram falar da casa deles, que tinha feito, um arquiteto tinha feito, né? E eles explicando a casa, tudo era a arquiteta que tinha escolhido, tudo era o gosto da arquiteta. E a gente não via personalidade, a gente não sentia eles presentes naquela casa. Eles estavam vivendo um ambiente ali que foi projetado para eles se encaixarem, não foi o projeto que se encaixou neles. E por que isso é complicado? Tenho uns amigos profissionais que já falaram para mim uma vez que foram fotografar a casa de uns clientes, depois de pronta. Chegou lá, os clientes tinham mexido na decoração, colocado coisas ali, tipo plantinha, coisas nos adornos ali que remetiam à vida deles, né?
E o arquiteto ficou, nossa, falando assim, meu Deus, pelo amor de Deus, tira tudo isso daqui, você está estragando o meu projeto. Agora você imagina, você vai lá fotografar a casa que você projetou para o seu cliente e seu cliente ele colocou elementos ali para dar personalidade, para ele se sentir mais familiarizado com aquela casa e você pega e acha isso horrível, que isso está acabando com o meu projeto, eu tenho que tirar isso aqui, eu não vou bater foto com esses elementos aqui porque não tem nada a ver com o meu projeto. Então, a gente tem que saber que o projeto não é seu, o projeto é do seu cliente e você tem que entender isso lá no briefing. O que traz familiaridade para ele? Quais são os adornos que você vai colocar ali que ele vai se sentir pertencente daquele espaço? E entender que o seu projeto ele não precisa ser capa de revista. O seu projeto ele precisa atender às necessidades do seu cliente. Tem que ser o melhor nos olhos do seu cliente, porque esse projeto vai afetar na vida dele, no comportamento dele. Tá, e vocês devem estar pensando, mas gente, e aí? Se meu cliente chega lá falando, me dá carta branca, fala que não entende de nada, que ele confia no meu trabalho, eu não posso então fazer da minha forma, do jeito que eu acho melhor? Primeira coisa é a gente entender a nossa missão, a missão do arquiteto. E a nossa missão é muito mais do que você criar projetos bonitos e funcionais. É você aliar essa beleza, essa funcionalidade ao foco na saúde do seu cliente. Então, todas as escolhas do seu projeto precisam ser foco em quem vai usar aquele espaço, quem vai experienciar, quem vai passar muito tempo naqueles ambientes. Por que isso é importante? Porque o ambiente ele influencia nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos. A gente está a todo momento captando informação do ambiente, não só de forma consciente, principalmente de forma inconsciente. A gente capta mais de 11 milhões de bits de informação por segundo de forma inconsciente, ou seja, o seu corpo está a todo momento buscando informação do ambiente para entender como ele vai reagir a esse ambiente. Se é um ambiente seguro, se é um ambiente que ele pode ficar tranquilo ou se tem algum perigo nesse ambiente. Então a gente evoluiu, o nosso corpo evoluiu para conseguir absorver o máximo de informações desse ambiente de forma mais rápida possível. Então tudo que está no ambiente, não só o ambiente físico, as pessoas que estão à sua volta, o que você está escutando, o que você está vendo, tudo está te influenciando. Um exemplo, você está criando um quarto para o seu cliente e se o objetivo desse quarto é trazer relaxamento e se seu cliente tem problemas de insônia, você tem que fazer de tudo ali para entender o que você pode fazer para ajudar o seu cliente a dormir melhor. Então você vai ter que entender a vida do seu cliente, o que pode estar interferindo ali no sono dele, o que está atrapalhando o sono dele, mas você precisa pesquisar, porque cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, vai relaxar de uma forma diferente, vai receber esses elementos do ambiente de forma diferente. Então, às vezes, eu coloco uma cor azul ali, que para mim vai relaxar, mas para o meu cliente, dependendo da história dele, pode ser um tom ali do azul que você colocou, que vai ser o gatilho para ele lembrar de algo que fez mal durante a vida dele. Então, essa cor pode não ser ideal, ou algum elemento que você coloca nesse ambiente, né? Então, a gente só sabe disso quando a gente entende profundamente o nosso cliente. E como que você vai, então, fazer um projeto sem conhecer o seu cliente? Se o seu cliente fala, te dou carta branca, como você vai fazer se você não conhece a história do seu cliente? Vou dar um exemplo aqui para vocês, gente, de como o ambiente ele influencia, tudo no ambiente influencia, né? Lá no quarto da minha filha, ela queria muito uma cadeira. Escolheu uma cadeira que eu deixei ela escolher a cadeira que ela queria. E ela escolheu essa cadeira porque ela amou essa cadeira. Ela disse que era a cadeira dos sonhos dela. E a gente comprou a tal da cadeira. E essa cadeira, gente, ela fica de frente ali para a cama dela, né? Ela fica de frente onde ela tá dormindo. E, gente, essa cadeira me incomoda de um tanto, porque atrás dessa cadeira, ela tem, vou mostrar aqui para vocês, olha, parece que tem dois olhos observando. E toda vez que eu vou lá na minha filha para ver como que ela tá dormindo, se essa cadeira tá virada olhando para ela, parece que tem alguém observando a minha filha. Isso me dá uma sensação tão ruim que toda vez eu pego a cadeira e viro ela para a parede, para essa percepção desses olhos estar olhando para a parede, não olhando para minha filha, porque dá essa sensação que está observando. E isso dá um sentimento ruim, dá uma sensação ruim de que eu estou sendo observada.
Tem estudos que mostram que a presença de imagens de olhos de pessoas olhando em ambientes pode influenciar no comportamento dessas pessoas. Então, se você colocar, você está num ambiente e tem imagens de pessoas olhando para você, você vai sentir aquele efeito de olhos vigilantes, que como se tivesse alguém te observando. Então, esse estudo ele foi feito com pessoas que iam fazer compras daquelas maquininhas que não tinham funcionários. Então, eles fizeram um estudo com grupos onde o ambiente não tinha essa imagem de olhos ou de pessoas olhando, e outro grupo que tinha essa imagem. E eles perceberam que quando esses ambientes, as pessoas se sentiam observadas por essas imagens, não eram pessoas físicas, eram imagens que tinham essa sensação que estavam sendo vigiadas. Eles tendiam a agir de maneira mais honesta e ética. Eu não achei esse estudo agora para passar aqui para vocês, mas se vocês quiserem que eu mande para vocês, eu procuro com mais calma e eu mando para vocês. Envia para mim no comentário que você quer esse estudo que eu encaminho para você. E, gente, olha que interessante, esse efeito dos olhos vigilantes. Nosso cérebro ele associa isso como se tivesse alguém ali nos olhando, mesmo que não seja a pessoa física, né? A pessoa real ali, é uma imagem. E essa questão da cadeira, vou mostrar aqui pra vocês, essa mesma sensação, parece que tá vigiando ali minha filha. Quando eu entro no quarto, eu vejo essa cadeira com esse formato ali que parece dois olhinhos, parece que tá olhando, vigiando minha filha. Então, me dá essa sensação ruim e eu viro a cadeira. A mesma coisa pros espelhos, eu não coloco espelhos de frente pra pessoa que tá dormindo, porque também dá essa sensação de que você está sendo observado. Então, isso aqui é só um exemplo para vocês verem o tanto que tudo que você coloca no ambiente influencia nas nossas percepções, nas nossas sensações. Então, é muito importante você, arquiteto, design de interiores, analisar se as cores que você está colocando, se as formas que você está colocando, as texturas, os aromas, tudo que você coloca no ambiente, esse ser humano que está experienciando ali vai interpretar de alguma forma. Então a gente precisa conhecer isso para fazer o melhor projeto para ele. Para que esse ambiente, como o ambiente do quarto, se eu quero relaxar e eu coloco um espelho ali na frente onde eu estou dormindo, e isso está me incomodando, isso vai atrapalhar para eu relaxar. Eu vou ficar todo momento ali preocupada, parece que eu estou sendo observada. Então, de alguma forma, o meu corpo não vai relaxar. Qual que é o jeito errado, então, da gente projetar? É projetar pensando que nós, profissionais, por a gente deter os conhecimentos, nós somos os profissionais que sabem tudo e o cliente não sabe nada. É a gente querer impor o que a gente acha que é correto para o cliente. E não é bem assim. A gente tem que usar todo esse nosso conhecimento, todo esse nosso repertório para conseguir fazer o melhor projeto para o nosso cliente, para a realidade do nosso cliente. Então, o jeito certo é esse, é você projetar com foco no bem-estar do seu cliente. E eu vou mostrar aqui para vocês os primeiros passos, então, que vocês podem fazer para projetar do jeito certo. Primeiro, deixem claro a importância do briefing. Se o seu cliente chega lá sem tempo, mas eu não entendo, eu não sei o que é melhor para mim, deixa claro para ele que se você não conhecer ele de forma mais profunda, entender as necessidades dele, não tem como você propor o melhor projeto para ele. Você vai propor um projeto que pode ficar lindo, pode ficar capa de revista, pode ficar funcional, mas pode não ser o mais adequado e pode estar afetando ali na saúde, no bem-estar dele. Então você mostra esses exemplos para ele trazer para a consciência dele que é importante ele estabelecer um tempo ali para investir nesse briefing, para estar ali com você, tentando entender as necessidades dele. E você explica para ele que você, enquanto profissional, vai ajudar ele, você tem técnicas que vai ajudar ele a compreender melhor as suas necessidades. Porque o cliente fica ali às vezes ansioso, não sabe o que fala, o que é melhor para ele, mas a gente, através das nossas técnicas, a gente pode ajudar ele a entender melhor. Então, você vai usar todo o seu conhecimento de arquiteto, design de interiores, para entregar o melhor projeto para o seu cliente, o projeto mais saudável dentro da realidade do seu cliente. E se você quer saber como são essas técnicas que a gente pode usar no briefing, não deixe de acompanhar o meu próximo vídeo dessa série que eu vou falar para vocês. Eu vou ensinar vocês algumas técnicas que vocês podem usar no briefing para conseguir se aprofundar e entender seu cliente de forma mais profunda. Até mais!